Galera, bastava um empate para o Fluminense conseguir a classificação para as oitavas finais da Libertadores. Pois é, para a gente nada é fácil, tudo complica e o Fluminense conseguiu perder o jogo para um Júnior Barranquilla desfalcado no Maracanã. Já tô vendo uma movimentação de caça às bruxas. Calma, nesse vídeo eu vou tentar trazer para vocês uma outra visão de como eu estou enxergando o nosso atual cenário. Tá legal? Vamos desenrolar isso tudo depois da vinheta. É isso aí, pessoal. Muito prazer para você que está chegando agora. Meu nome é André Luiz, aqui é o canal Sentimento Tricolor, a casa do torcedor do Fluminense. Então eu peço para você se inscrever no canal, deixar seu like, deixe um comentário sobre o que você achou sobre o jogo, sobre o que você está achando do nosso momento atual, porque eu enxergo de uma forma talvez um pouco diferente do que a grande maioria esteja enxergando, tá? Eu vou tentar, galera, ter uma visão dos dois lados, ok? Eu não vou nesse vídeo fazer uma caça às bruxas, tentar pegar um responsável pela derrota, e não só pela derrota, pela queda de desempenho que o Fluminense está tendo nas últimas rodadas. Jogo contra o Santa Fé em casa já foi bem ruim. Primeiro tempo da final do Campeonato Carioca, bem ruim também, melhorou um pouco no final do segundo tempo. Então eu vou tentar analisar isso olhando de duas visões diferentes, tá legal? Falando especificamente do jogo de ontem, nós não podemos, somente ontem, repito, hein? Nós não podemos perder as chances de gol que nós estamos perdendo. Na verdade, o jogo de ontem, ele não foi nada diferente do que o Fluminense vem apresentando ao longo talvez dos 12 jogos que nós estávamos invictos. Não vi nada, absolutamente nada diferente. Apesar de ter tido 3 mudanças de peças na equipe. Eu já vou falar sobre elas, tá? O que foi o grande diferencial de ontem? O Fluminense deixou de ser eficiente. Nos jogos anteriores, nós jogávamos mal, mas conseguíamos vencer a partida. Muitas das vezes, na qualidade técnica de alguns jogadores. Por exemplo, contra o Santa Fé, o Fluminense foi extremamente dominado no primeiro tempo. Poderia tranquilamente ter saído perdendo o primeiro tempo de 2 até 3-0. Jogadores do Santa Fé de frente, muito fracos tecnicamente. Marcos Felipe também estava numa noite inspirada. E a gente só tomou um gol naquela partida. Graças à qualidade técnica, em 2 jogadas individuais, do gol de empate, uma jogada individual do Kaique, e óbvio, a ótima finalização do Fred, o Fluminense conseguiu empatar a partida. Logo após sofrer o primeiro gol. No segundo tempo, uma jogada individual do Casares, uma boa finalização também do Caio Paulista. Esses 2 lances decretaram a vitória. E se você pegar o restante da partida, foi muito ruim. Isso poderia ter acontecido ontem no jogo contra o Júnior Barranquilla. O Casares, aos 2 minutos, deu um passe muito parecido, claro, na posição de campo diferente, mas deu um passe muito parecido com o que ele deu para o Caio Paulista no jogo contra o Santa Fé. Ontem ele deu para o Kaique. O Kaique saiu de cara pro gol, chutou de perna canhota, a bola bateu no joelho do goleiro e foi para escanteio. O canto esquerdo do Kaique, ou seja, o canto direito do goleiro, completamente aberto. Se o Kaique tivesse batido de perna direita, com certeza ele teria marcado o gol. Não dá para perder um gol cara a cara como esse numa competição tão importante. Se o Fluminense tivesse aberto ali 1-0, o jogo teria sido completamente diferente. Ah, André, você está culpando o Kaique? De modo algum. Estou apenas falando de lances que o Fluminense estava sendo eficiente nos jogos anteriores e ontem não foi. Quer um outro exemplo? Aos 27 minutos, o Fred, como recurso, não foi soberba nem nada, dá um passe de letra belíssimo para o Luiz Henrique, que sai de cara no gol e não tem a mínima competência na finalização para poder marcar, de cara a cara com o goleiro. Mais uma vez, parece que deu um tapa, um passe em cima do goleiro, o goleiro defendeu. No Fla-Flu, ele já tinha perdido um gol cara a cara, que poderia ter nos dado a vitória e a vantagem na final do Campeonato Carioca. Mais uma vez, Luiz Henrique também perdeu o gol. Nesse mesmo lance, teve um bate-rebate, a bola veio nos pés do Fred, mais ou menos na altura da marca do pênalti, e o Fred finalizou para fora. Ele e o goleiro, gol aberto. Gol também que o Fred não costuma perder. Então, só ontem, com muita tranquilidade, o Fluminense poderia ter saído vencendo o primeiro tempo por 2-1, tá? Por 2-1.
Ao contrário do que aconteceu nos últimos jogos, eu acho que em todos os jogos do Fluminense nessa temporada, na qual ele jogava muito mal o primeiro tempo e melhorava no segundo tempo, ontem foi ao contrário. O Fluminense fez a sua melhor apresentação em comparação com os outros primeiros tempos na partida de ontem. Só que parece que o gás acabou e no segundo tempo foi comparado ao primeiro tempo dos outros jogos. Uma partida ruim, péssima. Mesmo o Fluminense em desvantagem, não conseguia pressionar o adversário. E galera, eu vou ser muito sincero com vocês. Eu tenho muitas críticas a fazer o Roger, tá? Muitas, e vou fazê-la aqui nesse vídeo. Mas uma coisa eu não posso negar. Por isso que eu falei pra vocês que eu não vou à caça às bruxas, tá bom? Ele não tem coragem, ele mexe quando o assunto é substituição de peças. Ele não tem medo de mexer, tá? Um grande exemplo disso, qual era a nossa principal crítica? O Fluminense não joga o primeiro tempo. Casares tem que entrar no lugar do Nenê. Muita gente reclamando do Egídio, que o Egídio falha defensivamente. O que o Roger Machado fez ontem? Iniciou a partida com Casares no meio, Luiz Henrique voltou à titularidade, já que ele tinha perdido para o Gabriel Teixeira no Fla-Flu, e o Danilo Barcelos na esquerda. Me causou muita surpresa, tá? Porque eu acho que os dois são fracos tecnicamente, mas o Egídio pelo menos tem qualidade no apoio, tem qualidade no passe, na assistência, no cruzamento. O Danilo Barcelos nem isso tem. E ficou comprovado isso no jogo de ontem. Sem o Nenê e sem o Egídio, o Fluminense perdeu a sua principal arma. André, qual é a principal arma do Fluminense? As bolas aéreas. O Fluminense ontem não conseguiu ter bola aérea durante o jogo inteiro. Teve alguns lances, pouquíssimos, no segundo tempo, depois da entrada do Nenê. Mas os jogadores que mais batem bem na bola, bola parada, é o Egídio e o Nenê. E o Roger, com essas substituições, tirou a nossa principal arma. Quer ver uma característica desse time do ano passado, não, da temporada 2020-21, com o Marcão, que não existe mais? A bola aérea dos nossos zagueiros. Nino e Lucas Claro fizeram diversos gols durante toda a temporada do Campeonato Brasileiro. Até agora não marcaram um gol ainda, não vão mais para a área cabecear. Ou quando vão, posicionamento errado, não consegue acertar a cabeçada. Então, assim, tem muitos pontos, galera, que dá claramente para a gente ver que o problema do Fluminense não é a substituição de peças, única e simplesmente. Ontem, quando o apresentador do SBT falou assim, entra Nenê, Caio Paulista e Gabriel Teixeira, já estava claro para a gente quem sairia. A gente já sabia que ia sair o Luiz Henrique, o Casares e o Kaique. O Roger Machado, ele é o treinador de um esquema tático só. Ele não mexe. Independente se for contra a Portuguesa do Rio de Janeiro, se for contra o Santa Fé fora de casa, o Júnior Barranquilla no Equador, o Roger joga sempre da mesma forma. Aí depois ele fez outra alteração. Colocou o Abel Hernandes no lugar do Fred. Sempre 6 por meia dúzia. Mexer nas peças não vai funcionar. Todos os times que conseguiram criar dificuldade para o Fluminense fizeram isso preenchendo o meio-campo. O nosso meio-campo é um vazio, é um buraco. Por quê? Tanto o Nenê contra o Casares, independente de qual dos dois jogar, e aí eu tô falando que o problema não é individualidade, e sim a formação tática, fazem uma marcação, uma pressão muito adiantada ao lado do Fred. Os zagueiros adversários conseguem ultrapassar facilmente essa primeira linha, que na verdade não é uma linha, essa marcação individual do Fred, do Nenê ou do Casares, e aí tem um completo buraco no meio-campo. Porque os dois pontas que poderiam fechar ali não são pontas, são assistentes laterais e recuam demais. Vão marcar quase no bico da nossa grande área. E acaba sobrecarregando nas costas de quem? Martinelli e Iago Felipe. Eu ouvi algumas críticas ao Martinelli ontem, que o Martinelli tá morto, não corre. Eu, com todo respeito, eu considero completamente injustas. Porque o Martinelli junto com o Iago se desdobram na marcação. Ficam correndo por 3, 4 companheiros ao mesmo tempo. É lógico que eles vão cansar, é lógico que eles vão ficar sobrecarregados. Então qualquer time que quiser vencer o Fluminense, basta colocar 4 jogadores no meio campo, que vai estar sempre contra 2 nossos, Iago e Martinelli, e vão levar vantagem. E assim estão levando ao longo da competição. Tá muito fácil jogar contra a equipe do Fluminense. Extremamente previsível. Previsível. Qualquer adversário que jogue com a gente sabe como nós jogamos e sabe como anular os nossos principais pontos fortes.
Kaique e Luiz Henrique são jogadores de muita qualidade, mas talvez a juventude deles esteja, não digo nos prejudicando, mas atrapalhando eles na hora da finalização. Galera, do Fla-Flu para cá, nós estamos falando aí de 4 gols cara a cara com o goleiro, e na hora da finalização a opção escolhida é errada e a gente perde a chance de vencer a partida, sair na frente, abrir uma vantagem, tá? Muitos erros, é muito preocupante a nossa situação, que eu poderia estar gravando esse vídeo aqui, no mínimo, de uma classificação para as oitavas de finais, mas a minha expectativa era que o Fluminense vencesse a partida e se classificasse em primeiro, porque eu acho que o River Plate joga hoje com o Santa Fé com 9 ou 10 jogadores, sem goleiro. Eu considero quase impossível. Aí vai ser um dos maiores feitos da história do futebol mundial se o River Plate conseguir sair com um ponto no jogo de hoje. Considero quase impossível. O Santa Fé deve vencer a partida, mas é futebol, não vou ficar aqui especulando nada. Se o River Plate perdendo, empatando, o Fluminense com a vitória ontem, garantiria a primeira colocação. Agora, sabe o que vai acontecer? Nós precisaremos de pontos lá no Monumental de Nunes. É isso mesmo. E eu não vou especular aqui agora para vocês nesse vídeo do que o Fluminense precisa para passar para as oitavas de final. Eu vou esperar o resultado de River Plate e Santa Fé e hoje à noite, ou no máximo amanhã de manhã, vocês terão um vídeo aqui completo com toda a matemática do que o Fluminense precisa para se classificar para as oitavas de final. Tá legal? O foco agora é o próximo sábado, a grande finalíssima do Campeonato Carioca. Vai ser mais um jogo tenso, mais um jogo complicado, com certeza absoluta. Mais um jogo em que o nosso adversário terá a posse de bola esmagadora e a gente sempre precisando de uma luz, de um brilho individual dos nossos atletas. Porque se a gente pegar para analisar friamente, foi assim que nós vencemos todos os últimos jogos. Sempre num brilho, numa jogada individual de um ou outro jogador. Se continuar assim, galera, a gente não vai muito longe, infelizmente. Tem que mudar, Roger. Você tem que mudar, você tem que ter uma variação tática, você tem que fazer algo diferente. Porque o time está totalmente previsível e qualquer um, até o River Plate com 9, saberia jogar contra esse atual Fluminense que está entrando em campo nos últimos jogos. Legal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus. Daqui a pouco a gente está de volta, hein? Um abraço, galera. Saudações tricolores.